mas você não vai sussurrar. Porque quando você sussurra assim, falando baixinho, você tá fazendo muito esforço para falar. Olha. Hoje nós vamos falar de voz. E principalmente sobre os cuidados básicos e iniciais que nós precisamos ter com a nossa voz. Porque eu sinto que a maioria das pessoas peca no cuidado com a voz nos detalhes, e a nossa voz é algo muito delicado. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar atento aos cuidados que nós precisamos ter com a nossa voz. Val, por onde que a gente, por que eu preciso começar a me preocupar com a minha voz? A preocupação com a nossa voz, ela deve existir por dois aspectos principais, que às vezes a gente nem se dá conta. O primeiro deles é que quando nós falamos de voz, nós estamos falando da nossa saúde vocal. Então, quando nós não cuidamos da nossa voz, nós podemos ter consequências à nossa saúde vocal, que são consequências muito sérias. E às vezes os sinais, eles aparecem, só que a gente não fica tão atento, a gente vai deixando passar, e quando a gente vê, esse problema está muito grande. Então, fiquem atentos a esses detalhes e principalmente aquelas pessoas que trabalham com a voz. Pensa aí se você não trabalha com a voz, porque às vezes eu sinto que as pessoas acreditam que ser um profissional e trabalhar com a voz é simplesmente os cantores, os atores. Não, gente. Os professores, se você é recepcionista e passa a maior parte do seu tempo falando, você é um profissional da voz. Se você trabalha no telemarketing e fica falando o dia inteiro com os clientes, você também é uma profissional que trabalha com a voz. Então, esses cuidados, eles precisam ser redobrados, porque nós ficamos um período muito longo de tempo exercitando esses músculos. Então, todo cuidado e atenção a essas questões. Vendedores, os youtubers que ficam produzindo conteúdo, porque alguns deles tiram um dia para gravar, por exemplo. Então, é um dia que você tem uma sobrecarga na voz muito intensa. Então, até anotei que personal trainer, os personagens, a galera que trabalha em academia, principalmente porque associa duas coisas: o exercício físico e a produção vocal. Então precisa ter muito cuidado, porque se você bobear um pouquinho, os danos e as consequências para sua voz podem ser bem significativas. Mas Val, de onde vêm essas questões com a voz? A maioria dos problemas que a gente observa nos pacientes de voz, eles advêm de um comportamento vocal. E quando eu falo sobre comportamento, é a forma como a pessoa fala, a forma como ela se expressa, como ela usa a voz. Existem pessoas, se vocês pararem para observar, que são bem tensas. Então, elas se comunicam, elas falam e elas têm essa tensão na voz. Nós temos que pensar que a nossa voz faz parte de um todo, e a forma como eu cuido do meu corpício reflete totalmente na minha voz. A saúde geral do meu corpo, ela está diretamente relacionada à minha qualidade vocal. Então, quando você é uma pessoa saudável, quando você toma os cuidados gerais de saúde, a possibilidade, a chance de que você também é uma pessoa que tem mais cuidado com a voz. Os desequilíbrios que a gente tem com relação ao cuidado com a voz, eles vão gerar patologias. Os principais são os nódulos vocais, que eles são muito semelhantes a calos. Não sei se vocês já ouviram os calos. É assim, você fala, gera muita tensão, ou você tem um trauma, você grita muito, e a região da prega vocal, ela vai criando como se fosse um calinho, assim, faz de conta que é essa beiradinha. E é dos dois lados. Então, a prega vocal, o ar passa e ela dá uma fechadinha. Quando você abusa da sua voz, esse fechamento, esse calinho vai criando dos dois lados, porque você gera uma tensão naquela região. Pelo fato de você gerar essa tensão e isso ser algo repetido, vai se estruturando um acúmulo de líquidos, e depois esse acúmulo de líquidos associado à tensão vai gerando esse calo na prega vocal. E as consequências podem ser rouquidão, pode ser a perca da voz por um período intermitente, às vezes perde um dia do nada a voz. Então,
eu peço que vocês comecem a observar esses detalhes. Às vezes aparecem os cistos, os edemas e também as fendas. Se um dia vocês quiserem, eu volto aqui para explicar cada uma dessas patologias. Mas hoje eu quero focar com vocês nos cuidados básicos que você precisa ter para manter a qualidade da sua voz. Principalmente se você usa a voz como seu instrumento de trabalho. Se vocês têm cansaço na voz. Como assim, Val, cansaço na voz? Pensa que a voz é um músculo. Se você fala por um período de tempo, que às vezes nem é tanto tempo assim, e você percebe que a sua voz está cansada, que você sente dor, algo do tipo na voz, anote, preste atenção, porque isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta: rouquidão. Se você é uma pessoa que fica rouca com muita facilidade. A rouquidão, ela dá vários indícios de que algo não está bem certinho ali naquela região da mucosa das pregas vocais. Existem algumas pessoas que têm a rouquidão como uma característica da voz, que é bem charmoso, bem bonito. Isso é uma característica hereditária, às vezes é da natureza da pessoa. Não se trata de uma patologia. Mas se a sua voz não tem essa característica de ser rouca e a rouquidão aparece do nada na sua vida, olhar atento, porque é um sinal de alerta. Outra coisa, se vocês perdem a voz. Como assim, Val? Sente essa canseira depois de um dia estressante, que você trabalhou bastante e você perde a voz. Se isso acontece, eu peço para vocês ficarem super atentos também, porque não é normal perder a voz, não é normal ficar rouco e ficar com essa canseira vocal, mesmo que você trabalhe com isso. Se você observa que esse cansaço está fora do normal, está prejudicando a sua saúde vocal, fique atento. Outra coisa, dificuldade na projeção. Val, o que é a projeção? Projeção é quando a gente vai falar com alguém. Imagine que alguém está do outro lado da rua e você precisa gritar, mas abrir a boca, projetar essa voz para atingir essa pessoa. Se você não consegue fazer isso de uma maneira natural, se isso gera esforço para você, a gente precisa ficar atento. Um exemplo de projeção. Nós estamos numa sala pequena, aqui estou num quartinho e tal, eu não preciso projetar tanto a minha voz. Falei de um jeito normal, numa altura normal para vocês. Agora eu vou começar a projetar a minha voz. Eu trago mais volume de voz. Então, eu utilizo mais ar, eu abro mais a boca. Então, esse é um exemplo de quando a gente projeta e quando a gente não projeta. Agora eu tô falando mais baixo, um volume mais baixo. Não estou projetando tanto a minha voz. Se você tem dificuldade em projetar, se a pessoa está mais distante, você precisa chamar e você tem essa dificuldade, sinal de alerta. Outra coisa, sentir dor. Dor não é normal, gente. A dor é um sinal de alerta assim vermelhaço. Se você sente dor, você precisa ficar atento e procurar ajuda. E a outra coisa é a ardência. Val, quem eu vou procurar se eu tenho algum desses sinais? Uma fono e um otorrino. A fono vai fazer algumas avaliações e a maioria de nós vamos te encaminhar para um otorrino que vão fazer outros exames visuais. A gente vai conseguir filmar, ver tudo certinho o que está acontecendo com a sua prega vocal. Então, se você está tendo alguma dessas dificuldades, procure uma fono ou um otorrino. O caminho normal que a gente faz vai na fono, a fono dá uma avaliada e fala, vou te encaminhar para o otorrino, você vai ao otorrino, faz os exames e volta pra gente com os exames e a gente vai saber exatamente o que fazer na terapia. Se você já marcou uma consulta direto com o otorrino, ele vai avaliar e vai te encaminhar para uma fono. Então, a gente trabalha em conjunto, em parcerias com os otorrinos. Eles avaliam, fazem os exames, e nós vamos trabalhar a terapia, porque muito desses casos, quando a gente tem esses sinais, são questões reversíveis. Então, nós vamos trabalhar com hipóteses de que a gente consegue reverter esse quadro. O que você não pode fazer com a sua voz? Primeiro, gente, não use a sua voz se você tiver engripado. É muito comum as pessoas, mesmo quando elas estão com um quadro de gripe, elas continuam, elas querem falar, elas querem cantar. Pensa que quando nós estamos com um quadro de gripe,
toda essa região da nossa garganta, toda a região nasal, o nariz, toda essa parte de cabeça e pescoço está muito sensível. Quando essa região está sensível e você faz um esforço, a chance de você prejudicar a sua voz é muito grande. Então, se você estiver com resfriado, estiver com uma gripe, opte pelo repouso vocal, porque assim você vai proteger a sua voz. Se você trabalha com a sua voz, que às vezes é o caso de cantores, de professores, então fazer o menor esforço possível, falar o menos possível. Outra coisa importante que às vezes eu vejo as pessoas deixando passar e para mim já é um sinal de alerta. Se você faz muito esforço para cantar ou para falar, o esforço não é normal, não é natural, gente. Precisou fazer esforço é porque tem algo de errado. Então, fique atento, porque isso não pode acontecer. É muito comum a gente ver as pessoas, sabe, com as veias saltadas. Existem até alguns cantores que cantam e às vezes ficam saltados. A gente precisa ter cuidado com relação a isso. Ou se você não sabe, eu não sei se eu estou fazendo esforço. Comece a se observar enquanto você fala, se você grava vídeo. Observe principalmente a região de pescoço, porque ela dá todos os sinais pra gente. Outra coisa, se você é uma pessoa que tem refluxo, sim, é muito comum muitos cantores perderem a voz e essa perca da voz está relacionada ao refluxo, porque a gente acredita que não dá nada, né? É só um refluxozinho, só de vez em quando. Mas, gente, pensa uma coisa, todo esse alimento, esse suco gástrico que volta, ele chega até a nossa região de prega vocal e ele é ácido, então ele causa uma queimadura na nossa prega vocal. E o refluxo é algo que ele acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois, então é muito importante vocês ficarem atentos. Se vocês são pessoas que têm o refluxo, fique atento, porque as consequências no dia, na hora, você não percebe. Parece que tomou uma água, alguma coisa e já tá tudo certo. Você tira a sensação de queimação, mas os danos da queimação causada pelo refluxo, ela permanece. E a mucosa da nossa prega vocal é muito sensível. Então, atento, gente. Não deixe de procurar um médico, de procurar um otorrino, um gastro, se você tiver refluxo, porque as consequências, e é bem sobre a nossa headline, diz: se você não cuidar da sua voz hoje, não reclame depois. Então, as consequências, elas não aparecem logo de cara. Elas vão vir depois, então fique atento. Outra coisa, se você é uma pessoa alérgica, procure um médico, vai tratar da sua alergia. Porque quando nós somos alérgicos, nós tendemos a ter dificuldade em respirar pelo nariz. E uma das consequências é sermos respiradores orais. Esse é um problema que acontece comigo. Eu tenho que treinar muito e sempre ficar muito atento, tratar a minha alergia ao máximo para eu não respirar pela boca. Porque quando nós respiramos pela boca, faz só um teste. A gente resseca toda a nossa cavidade oral e a gente vai ressecando também a região das nossas pregas vocais. Então esse ar, ele entra pelo lugar errado. O lugar perfeito para o ar entrar é pelo nariz, porque ali ele vai ficar quentinho, vai ficar umedecido. Então, quando o ar passa pela nossa boca, ele não é preparado. E isso gera uma consequência para a nossa prega vocal. A diferença de temperatura é uma consequência. A falta de umidade é outra consequência. Ah, outra coisa, diferença de temperatura. Gente, eu não sei aí onde vocês moram, mas eu moro no sul. E a gente toma muito chimarrão, beleza? Nós tomamos muito chimarrão, gente. E uma coisa que eu vou falar agora é com relação a altas temperaturas. Nós precisamos ter cuidado, tanto com o muito gelado, tanto com o muito quente. Por quê? Essa nossa região de prega vocal, toda essa nossa região oral, ela é muito sensível. Então, um dos cuidados que a gente precisa ter é não trazer uma diferença de temperatura muito grande. Porque se eu trago uma diferença de temperatura muito grande, eu posso ter consequências para todos esses tecidos. Então, se você gosta daquele chimarrão pelando, eu super recomendo que
pegue e leve. Ou se você gosta de tomar algo muito gelado. A gente não tem nenhum estudo ainda com comprovações com relação às coisas geladas. Se tomar algo muito gelado faz mal à voz. O que a gente tem de estudo é o seguinte, por exemplo, depois de eu falar que vou falar com vocês mais ou menos 1 hora, se depois que eu falar eu tomar algo gelado, eu vou ter um choque térmico. Porque a minha prega vocal, ela estava trabalhando. É a mesma coisa de você fazer uma atividade física e você tá com o corpo super, super quente e você ter contato com o frio. Se a sua imunidade não estiver ok, a gente vai ter um problema. Então, essa questão da temperatura sempre cabe o bom senso. A gente não tem nenhum estudo falando assim, olha, se você tomar coisa gelada, você vai perder a sua voz. Nada disso, mas é quando a nossa imunidade não está boa, o meu corpo está quente e eu ingiro uma bebida gelada, por exemplo, eu vou ter uma questão da imunidade. Aí o meu corpo fica mais frágil, eu posso ter um resfriado. Então, vale essa atenção com relação à temperatura. Os choques a gente precisa cuidar muito, principalmente depois de um esforço. É muito comum, depois de você falar bastante, você querer tomar algo gelado. Fique atento, espere um pouquinho, dá uma esfriadinha, dá uma esquentadinha, depois você ingere, beleza? Outra coisa que vocês não podem deixar de fazer com relação ao cuidado da voz, deixar de se escutar. Esse é um erro básico comum. Às vezes nós não conseguimos controlar o volume da nossa voz se nós estamos fazendo esforço ou não estamos fazendo esforço porque nós somos incapazes de nos ouvir. Então, fique atento, escute a sua voz para você conseguir controlar. Outra coisa muito importante, evite o pigarro. Sabe quando aparece alguma coisa na nossa garganta e a gente fica... Gente, quando a gente faz isso, a gente está fazendo com que as nossas pregas vocais... elas fazem um esforço muito grande. Elas vão entrar em choque. Então, qual é a melhor alternativa para o pigarro? Primeira coisa, se você tiver água, pegue um golinho de água e engula com bastante força, porque quando você faz o processo de engolir, é um processo natural e você vai fazer o esforço, você vai ajudar a tirar aquele pigarro e você não vai fazer um esforço desnecessário, no sentido de machucar a sua voz. O esforço que a gente faz quando está deglutindo, ele é um esforço positivo. O pigarro, ele força a nossa voz a fazer um esforço negativo, então fique atento. Engolir uma vez, engolir 2 vezes, engolindo com esforço, esse pigarro não tá saindo. O que eu faço? Faz um exercício de vibração de língua. Deglute de novo, faz mais um pouquinho. Às vezes o pigarro vai aparecer no momento em que a gente não pode fazer uma vibração de língua, eu entendo. Então, engula com bastante esforço. Fechado? Próximo ponto, muito importante, que você não pode deixar de fazer com relação à sua voz. Você precisa trabalhar o relaxamento. Como assim, Val? Relaxamento? Sim, o relaxamento é muito importante. Sempre lembre, a nossa voz, ela faz parte de todo o nosso corpício. Então, se você é uma pessoa tensa, você precisa ter mais cuidado ainda com a sua voz. Porque a tensão que eu carrego no meu corpo, ela vai chegar nessa região de pescoço, na nossa cervical. E essa é a região onde nós produzimos a nossa voz. Se eu tenho uma cervical tensa, se eu tenho todo o meu pescoço tenso, a chance de eu produzir, no momento que eu for produzir a minha voz, os meus músculos estarem fazendo esforço é muito grande. Então, primeira coisa que eu falo sempre para vocês, antes de sair da cama, repite o seu animalzinho de estimação. Faça o que ele faz. Se espicha, gente, se estique, relaxe o seu corpo. Primeiro passo, antes de sair da cama. Durante o dia, se você fica numa posição, como a gente fica trabalhando no computador, gravando vídeo, faça um exercício. Só de eu fazer essa viradinha já estralou. Faça um exercício de relaxamento dessa região. Então, vai para um lado, sempre soltando o ar. Vai para o outro, faça todo esse movimento bem devagarzinho, porque assim vocês vão relaxando toda essa região. Parece que a gente tira um peso. Uma posição bem importante é coloca o queixo no peito e aí dá uma puxadinha para vocês
sabe, esticarem toda essa musculatura aqui de trás do pescoço. Ó. Coloca a mão assim, dá uma puxadinha, ó. Sempre soltando o ar. E outro, você aqui, quando chega no máximo, vocês deixam a boca entreaberta, assim, ó. Só esse exercício simples, vocês já conseguem relaxar muito essa região. Outra coisa, bocejo, gente. Bocejar é vida, porque quando você boceja, você relaxa toda essa região. Então, sem medo de ser feliz. Eu sempre, às vezes, dou aula pro pessoal à noite, às vezes depois da live eu tenho os meus alunos. E aí eles ficam com vergonha de bocejar. Eu falo, não precisa ter vergonha de bocejar, porque o bocejo ele vai relaxando toda essa região. Comece a observar, faça a automassagem. Tenha muito cuidado com o relaxamento, porque quando você relaxa o seu corpo, você vai relaxar também a produção da sua voz. Então, observe, eu sou uma pessoa que tenho essa tensão no meu corpo? Se eu tenho, como que eu vou relaxar? De um jeito simples, se estica na cama, trabalha esses exercícios, porque assim você vai começar a trabalhar de uma forma muito simples, mas muito produtiva esse relaxamento. Outro tópico, evite fumar. Ai, Val, esse tópico é batido. Sim, eu sei que é batido, gente. Todo mundo sabe que fumar faz muito mal, principalmente para nossa saúde vocal. A questão agora é, nós temos novos modelos de cigarros. Não sei se vocês já viram aí, mas existem aqueles vaporizadores, narguile. Então são outras formas que as pessoas têm de colocar substâncias tóxicas nos seus corpos. E o que isso significa? Significa que, por meio da fumaça ou por meio do vapor, essas substâncias tóxicas, elas vão chegar até a sua prega vocal. E quando essas substâncias elas chegam na sua prega vocal, elas vão causar danos e consequências. Então, a principal questão é que a sua prega vocal, ela absorve. A nossa prega vocal, ela é muito sensível. Então, ela absorve aquele vapor, seja ele o vapor como de água ou a fumaça, e isso vai causando sérios danos para suas pregas vocais. Então, eu sei que é um tópico batido, mas vale muito a pena se ressaltar, porque não sei na região de vocês, mas na minha região, as pessoas estão usando muito narguile, não sei como fala, e aquelas outras formas de fumar. E elas falam, não, tá tudo certo, é vapor de água. Não, ali tem uma substância tóxica. E aquela substância, ela causa sérios danos, porque as nossas pregas vocais, elas são muito sensíveis. Fechado? Outra coisa, o abuso de bebida alcoólica. Por que é importante a gente falar sobre isso? Gente, quando nós bebemos, quando as pessoas bebem, causa uma anestesia nessa região. Tossir é um sinal de alerta, Eric. E principalmente depende, porque o tossir é uma forma de reação do seu corpo natural. A gente tosse porque tem alguma coisa nessa região de prega vocal que está no lugar errado. Então a gente tosse para expelir. O problema é se essa tosse permanece por muito tempo, porque, entende? A tosse é um esforço que você está fazendo na sua prega vocal para expelir aquela substância, o que tem ali. Então, imagine se esse esforço de tossir é repetitivo, é um sinal de alerta, ou é uma gripe mal curada, ou é uma alergia. Então, fique atento, porque tossir de vez em quando é bom, significa que as coisas estão funcionando ali, que você tem sensibilidade naquela região. Mas se você for recorrente e ficar algo frequente, muito cuidado, beleza? Então, com relação ao uso... Perfeito, Eric. Com relação à questão do álcool, quando se ingere álcool, você cria uma anestesia, você deixa essa região... absorve o álcool, como todo, assim, se você sente, as mãos ficam adormecidas, o corpo às vezes adormece, a voz, a gente tem essa anestesia. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas bebem, elas tendem a abusar da voz, porque elas não estão sentindo o esforço que elas estão fazendo. Então, muito cuidado. Quando vocês forem beber, principalmente se você vai ter um evento importante, evite álcool antes, porque quando você bebe, você tende a abusar da sua voz. Você inconscientemente, você não consegue perceber,
você vai gerar esse esforço vocal, esse abuso. Então, fique ligado. Outra questão importante com relação ao álcool. O álcool, ele desidrata. Então, a nossa voz, se você é uma pessoa que bebe sempre, fique atento também, porque você desidrata o seu corpo inteiro. A mucosa da prega vocal também. E é uma região onde a hidratação é muito importante. Então, você precisa evitar de beber. Coisas que você não deve fazer. Vamos lá. Ou se você beber, com cuidado, e se for perto de uma data importante que você vai precisar usar a sua voz, fique ligado nessa questão. Outra coisa que também desidrata a nossa prega vocal e a gente bebe eu sou uma pessoa que bebo muito, que é café. Val, por que café tem essa ligação com a voz? Primeira coisa que a cafeína, ela também desidrata. Então tudo que desidrata o nosso corpício com relação à voz é um ponto de alerta. Então é o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Se você gosta de tomar café, eu também gosto, mas observe, se você é um profissional que usa a voz no seu dia a dia, fique ainda mais atento. Porque o café, às vezes, ele pode estar sendo um gatilho para outras questões. E uma das outras questões, a primeira questão é a desidratar, e a outra questão do café, gente, é o refluxo. Então, observe se o refluxo que você tem está ou não associado à ingestão de café, porque o café é um gatilho para a produção de refluxo. Então, observe que o refluxo ele é muito prejudicial à nossa voz. Próximo ponto. Se você não abre a boca para falar, é uma questão que você precisa tomar muito cuidado. O que não fazer é ficar com a boca fechada para falar. Eu falo e repito isso muito. Abre a boca. Quem já foi meu aluno sempre vai lembrar disso, eu falando para abrir a boca. Por quê? Se você pensa, a nossa boca, ela tá difícil de fazer assim agora. A nossa boca é uma concha acústica. Se você não abre a boca para falar, o que vai acontecer? Essa voz vai ficar presa. Você vai sobrecarregar a produção vocal. Então, abra a boca para falar, gente, não tenha vergonha. Se você tem dificuldade, comece a exercitar, use o espelho, observe se você abre ou não a boca. Se você tem muito esforço, deixa eu pegar o espelho aqui. Se você faz muito esforço para falar, aqui, ó, melhor amigo, pega o espelhinho, observe você falando, conversando, se analise nos vídeos, observe se tem um esforço nessa região, principalmente de pescoço. E aí, segunda coisa, olha aqui se você abre a boca. Porque o que eu sinto as pessoas não abrem a boca e, como consequência, elas precisam esforçar demais a produção vocal. Então, fique de olho, abra a boca para falar. Outra coisa, gente, não precisa falar nem muito alto, nem muito baixo. As pessoas têm uma falsa ideia, às vezes. O que eu observo eu falo para os meus pacientes, olha, diminui o esforço vocal, não precisa falar tão alto, fale mais baixo, fale mais baixinho. E o que as pessoas fazem? Elas sussurram, elas falam assim, sussurrando. Gente, quando eu estou sussurrando, o esforço na minha prega vocal é muito maior do que se eu estivesse falando alto. É contraintuitivo. Então é por isso, quando eu peço para você diminuir o volume, você fala mais baixo, mas você não vai sussurrar, porque quando você sussurra, você aumenta muito o esforço na sua prega vocal. Então fique atento. Observe se você fala alto, se você fala baixo, fale ali no equilíbrio, numa zona de conforto. E se alguém orientou você a falar baixo, se é sua fono, ou alguém falou assim, fala mais baixo, você diminui o volume, mas você não vai sussurrar. Porque quando você sussurra assim, falando baixinho, você tá fazendo muito esforço para falar. Olha, faz muito esforço. E aí você sobrecarrega a sua prega vocal também. Outra coisa que é consequência é aquilo que eu falei, daqueles calos na prega vocal, aqueles nódulos, eles vêm desse sussurro. Existem pessoas que falam sussurrando. Observe, porque quando você fala sussurrando é muita tensão. Muito cuidado para você não desencadear outras patologias. Nem muito alto, nem muito baixo. Nem gritar, nem sussurrar. O equilíbrio é sempre o melhor remédio. Outra coisa, gente, observe a respiração. Por quê? Porque a nossa voz é ar.
É um ar que passa pelas pregas vocais, chega até a nossa boca e é articulado. Se você não cuida da sua respiração, nós vamos ter um problema. Val, por onde que eu começo? Se observando. Quando você estiver falando, quando você, exercício, solta o ar. E agora inspira pelo nariz, Que região do teu corpício que mexeu? Mexeu o peito ou mexeu a barriguinha? Se você movimentou mais essa região superior, sinal de alerta para você. Por quê? Isso significa que você está usando essa região superior do nosso pulmãozinho. E o que acontece? Essa região tem menos espaço, então você vai precisar usar o ar de reserva muito rapidamente. E quando você precisa usar o ar de reserva, você vai fazer um esforço vocal. Agora imagina para quem fica falando várias horas por dia. Então, fique atento. O que você pode fazer? Levanta aí no lugar que você tá e leva um sustinho, Solta o ar, inspira, Quando você leva esse susto, você já trabalha. Quando a gente leva o susto, a gente abre as nossas costelas. Então, fique atento. Observe Você respira errado, Débora. E a respiração, ela é muito importante. Então, observe essa questão para já trabalhar essa abertura dos músculos aqui dessa região que a gente chama de costodiafragmática, que é abaixo da costela. É essa região que deve se movimentar. Segunda coisa, gente, básico, mas é importante relembrar. Beba muita água. Vocês observaram que em vários pontos dessa minha fala eu chamei atenção para a desidratação. E como que a gente combate a desidratação? Tomando água. É básico, é da nossa saúde, do nosso corpo geral, mas vale ressaltar. Vocês precisam beber muita água. Por quê? Quanto mais hidratada a sua mucosa, sabe os lábios da gente? Quando eles ficam ressecados, eles não ficam com um aspecto assim, nossa, estranho, às vezes de escama. Aumenta muito a sensibilidade, não aumenta quando nossos lábios ficam ressecados? Agora vocês imaginam as nossas pregas vocais, que elas precisam estar em contato o tempo inteiro. Se elas ficarem desidratadas, a chance da gente desenvolver uma patologia é muito grande. Então, água, muita água. Evite o choque térmico. Gente, esses são alguns aspectos que vocês precisam começar a cuidar na sua voz agora. São sinais que você precisa ficar muito atento. E outra coisa que vocês precisam analisar muito é o que não fazer. Toda essa listinha que eu passei para você. Porque quando você começa a cuidar da sua voz, você evita muitos problemas. Você cuida da sua saúde vocal e da sua saúde financeira, principalmente para nós que trabalhamos com a nossa voz. Os concursos de professores, o que a gente recebe de professor que é barrado em um concurso público, porque a voz porque não passa na perícia vocal, e aí eles vão para fono e precisa fazer todos 6 meses de terapia para reorganizar toda a questão da saúde vocal. Se conseguir reorganizar, ótimo, eles conseguem assumir aquela vaga, senão eles vão perder. Então, gente, nós que somos profissionais, que trabalhamos com a nossa voz, precisamos ficar atento a esses aspectos. Não deixa para amanhã, você precisa fazer isso agora. São questões simples, são questões básicas e que fazem muita diferença. Combinado? Então, eu conto com vocês, porque se vocês não fizerem isso hoje pela voz de vocês, amanhã não adianta reclamar. Fechado?